Olá, amigos, eu vou passar. Tudo tranquilinho? Meu nome é Kio, nós estamos estudando microeconomia. O foco, concurso do Banco Central, comum a todos os cargos. Ou seja, estudando economia vai te ajudar aí ao longo aí de toda a tua vida profissional. E isso aí deve ser um grande barato, porque estudar economia é um grande prazer. Você está aqui no site Eu Vou Passar, com certeza um dos sites mais conceituados do país em estudo para concurso, se não o melhor. Bom, vocês estão estudando comigo economia, nós estávamos tratando a questão de elasticidades, nós falávamos sobre demanda, sobre quais os fatores que determinavam a demanda, e aí nós estudamos todas as elasticidades referentes à demanda. Bom, sendo assim, existe uma elasticidade importante, a elasticidade para oferta, seria a chamada elasticidade preço da oferta. Da mesma forma que eu fiz para elasticidade preço da demanda, vou fazer para elasticidade preço da oferta. Lembrando a você que a questão matemática, a questão dos cálculos, tudo segue a mesma metodologia utilizada por mim para explicar para vocês elasticidade preço da demanda, ok? Então vem comigo, vamos estudar um pouco mais de economia. Elasticidade preço da oferta, EPS. Lembre que a oferta eu represento sempre pela letra S. Algumas coisas são importantes aqui. Lembrar que a curva de oferta, ela é crescente, fruto de uma relação positiva ou de uma relação direta entre preço e quantidade ofertada. Isso significa que sempre que eu tenho um aumento no preço, isso me proporcionará um aumento na quantidade ofertada. Ou seja, a elasticidade preço da oferta, ela mede o grau em que a quantidade ofertada responde a uma variação de preço. Em outras palavras, eu posso dizer que o coeficiente da elasticidade preço da oferta é a razão entre a variação percentual ou proporcional, como queira, da quantidade ofertada de um bem e a variação percentual ou proporcional no preço do mesmo bem. Vou lembrar aqui que é o mesmo bem, porque anteriormente nós estávamos falando da elasticidade cruzada da demanda. Pois bem, nós temos também o seguinte: matematicamente, nós estamos estudando as variações na quantidade demandada que ocorrem devido a variações no preço, ou seja, a quantidade ofertada do bem X é função do preço do bem X no mercado. Nós sabemos que a oferta, o cálculo dessa elasticidade é importante, porque sempre que o empresário puder aumentar preço, ele vai sim se sentir estimulado a ofertar mais na economia. O que essa elasticidade preço da oferta quer saber? Quanto, em que proporção isso ocorre? Sendo assim, nós podemos representar a elasticidade preço da oferta da seguinte maneira. A elasticidade preço da oferta, ela é a variação percentual da quantidade ofertada do bem X, dividido pela variação percentual ou proporcional no preço do bem X. Ora, matematicamente, ou melhorando aí esse conceito, nós temos que a elasticidade preço da oferta é a variação da quantidade ofertada do bem X dividido pela quantidade do bem X em determinado ponto, dividido pela variação percentual do bem X dividido pelo preço inicial do bem X. Fazendo aqui um algebrismo matemático, nós pegamos e multiplicamos o numerador pelo inverso do denominador, tudo tranquilinho, rearranjando os termos, nós chegamos aqui à principal fórmula de elasticidade preço da oferta, que é exatamente delta, variação ou delta, variação da quantidade ofertada de X dividido pelo preço do bem X, ou pela variação do preço do bem X, tudo isso vezes o preço de X inicial dividido pela quantidade ofertada de X inicial. Em termos de derivada, como sempre, seria a derivada da quantidade ofertada de X dividido pela derivada do preço de X, tudo isso multiplicado pelo preço de X dividido pela quantidade ofertada de X. Ora, nós sabemos que tudo que nós estamos calculando em termos de variação pode também ser calculado em termos de derivada. Afinal, é a derivada que vai medir aí, que vai nos dar a inclinação dessa
curva crescente de oferta, porque nós sabemos sim, se a relação entre preço e quantidade demandada é inversa, a curva de demanda, D de demanda, é decrescente. Do mesmo modo, como a relação entre preço e quantidade ofertada é positiva, então nós temos que a oferta é crescente. Bom, depois de todos os cálculos, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Se a elasticidade preço da oferta, é aqui um errinho de digitação, mas nós vamos consertar isso agora, que é ao vivo para você. Se a elasticidade preço de oferta, ou seja, se o cálculo obtido a partir dessa fórmula, se o resultado obtido a partir dessa fórmula for maior do que 1, nós temos então uma oferta elástica. Se a elasticidade preço da oferta for igual a 1, nós temos a chamada oferta unitária, e se a elasticidade preço da oferta for menor do que 1, nós temos então uma oferta inelástica. Vamos então lembrar vocês o gráficozinho que eu posso retirar a curva de oferta, vai sair a partir da relação preço-quantidade ofertada. Nós temos que a curva de oferta ela é crescente, fruto exatamente dessa relação positiva entre preço e quantidade ofertada. Bom, no entanto, se a curva de oferta ela for elástica, nós teríamos também uma curva de oferta crescente, mas bem menos inclinada. Teria um valor de elasticidade preço de oferta maior do que 1. E ainda, se nós tivéssemos uma curva de oferta bem inelástica, ela continuaria crescente, só que bem inelástica, né? Então, nós temos aqui exemplos de elasticidade, oferta unitária, né? Ou seja, o formato de uma oferta unitária, o formato de uma oferta inelástica, representada de preto, e uma representação da oferta elástica aí em vermelho. Ok, é para isso que nós calculamos a elasticidade, para entender como esse aumento de preço, em que proporção esse aumento de preços, ou a possibilidade de aumento de preços, fomentaria no empresário esse desejo de empreender, esse desejo de produzir, de gerar no mercado bens e serviços. Bom, sendo assim, chega a hora de nós fazermos aí um exercício. O exercício é da MPU em 2004, uma questão muito parecida à questão anterior, que nós já resolvemos anteriormente. No meu entendimento, eu apostaria que, caso no seu concurso caia uma questão de elasticidade, ela vai cair nesse formato aí, ou alguma coisa muito próxima desse formato, ou mesmo da questão anterior. De toda forma, nós vamos analisar item a item essa questão. Bom, a questão diz o seguinte: considerando-se uma curva de demanda linear, é correto afirmar que a elasticidade e preço da demanda. Sendo assim, nós aqui já acostumados com o bizu, né? Então, o que é que nós faríamos? Nós estamos aqui observando aqui, já estudamos no site há algum tempo, então a gente sabe que o segredo aí é procurar resolver rapidinho a questão através de bizu, ou de uma maneira que faça você ganhar tempo. Muito bem, nós sabemos então que a curva de demanda linear, ela é bem comportada. Dessa forma, a gente sabe que no ponto médio, a elasticidade e preço da demanda dela é igual a 1. Acima do ponto médio, a elasticidade e preço da demanda é maior do que 1, é a zona elástica. E abaixo do ponto médio, nós temos que a elasticidade e preço da demanda é menor do que 1, é a zona inelástica. Ainda nós temos que, se a quantidade for igual a 0, nós temos uma elasticidade e preço da demanda igual a infinito. E se, que aí representaria uma curva de demanda perfeitamente elástica. E no caso do preço igual a 0, onde só haveria o cruzamento da curva de demanda com o eixo Q, ou o eixo das quantidades, nós teríamos aí nesse ponto que a elasticidade e preço da demanda é igual a 0, representando exatamente uma situação em que nós teríamos uma demanda inelástica. Pois bem, a partir dessas informações fica bem fácil resolver a questão. O item A vai dizer o seguinte: se eu considerar essa curva de demanda linear, é correto afirmar que a elasticidade e preço da demanda, A, ela é
constante ao longo da curva. Ora, apesar a partir desse bizu aí que nós temos, nós podemos considerar que ela não é constante ao longo da curva. Se ela não é constante ao longo da curva, e sim ela varia a cada ponto, a cada mudança de pontos em cima dessa curva de demanda linear, nós temos que o item A é falso. O item B vai dizer que a elasticidade e preço da demanda tem valor unitário para todos os pontos da curva. Ora, nós acabamos de ver aí pelo nosso bizu que não, só a elasticidade e preço da demanda só apresentará valor unitário, única e exclusivamente para o ponto médio da curva. Então, o item B também é falso. O item C vai dizer que a elasticidade e preço da demanda é igual a zero no ponto médio da curva. Nós acabamos de ver que não é valor zero, e sim valor 1. O ponto médio é exatamente o ponto da elasticidade unitária. O item D vai versar que a elasticidade e preço da demanda tenderá ao infinito se o preço for igual a zero. Bom, nós temos a situação do preço igual a zero, é exatamente esse que eu vou mostrar para vocês em vermelho. O preço é igual a zero, ou seja, a curva de demanda cruza única e exclusivamente o eixo das quantidades, e a elasticidade e preço da demanda ela não é igual ou não tende ao infinito, e sim ela tende a zero. Então, o item D também é falso. E, finalmente, o item E vai dizer o seguinte: a elasticidade e preço da demanda, ela será maior quanto maior for o preço do bem. Ora, esse conceito agora ele já é bem diferente de tudo que nós tínhamos tratado até então. Está tratando a questão da elasticidade sendo maior quanto maior for o preço do bem. Sendo assim, a gente vai imaginar novamente uma situação em que eu vou chamar aqui PM, preço médio, e QM, quantidade exatamente no ponto médio. E vou imaginar uma situação em que eu tenha pontos acima desse PM, vou chamar aqui de P, tá? Nesse P, nesse ponto P aqui, então eu estaria exatamente no ponto que a elasticidade preço da demanda é maior do que 1. Ora, se nós estávamos em 1 e partimos para um valor maior do que 1, significa que a elasticidade e preço da demanda realmente ela será maior quanto maior for o preço do bem, ou seja, mais para cima na curva, a partir do ponto médio nós estamos indo, né, no caso aí mais à esquerda, e sendo assim, a elasticidade e preço da demanda realmente ela é maior. Então, isso significa que o item E é o item verdadeiro. Pois bem, a partir de agora, nós podemos considerar o seguinte, vem comigo. É importante que nós possamos considerar o seguinte: se a Sesgran Rio deseja fazer questões que versem, que tratem de elasticidade, eu imagino que a maneira com que será cobrada, ao menos nessa prova, que ela é geral, para balizar todos os cargos, elas devem ser questões que tragam exatamente esse assunto e nessas proporções. Obviamente, isso é uma aposta minha, tá? Pode ser que isso não ocorra, mas eu acho uma maneira bem coerente de cobrar a nível médio para todos os cargos. Eu acho que essa coerência também deve ser mantida pela banca. De qualquer forma, a partir da próxima videoaula, nós estaremos resolvendo questões anteriores, questões de anos anteriores, exatamente para analista do Banco Central, ou questões para comum de todos os cargos, questões que já foram objetos do certame e que vocês vão poder comparar com tudo que nós vimos até agora e ver que realmente é possível responder as questões de maneira mais fácil e mais prática, desde que você entenda o conceito e saiba como a banca está cobrando. Bom, um outro assunto importante que eu devo dizer a vocês é que as futuras questões elas são da CESP, quando a CESP fazia ou promovia o concurso, tá certo? Mas realmente a banca, para esse momento, o que importa para nós é a análise, a maneira com que pode ser cobrada as questões. Se para analista, se comum a todos os cargos, se a prova mais geral, se a prova mais específica, o importante é que aqui no Eu Vou Passar, você sabe resolver as questões de maneira mais prática, de maneira mais rápida e de maneira bem mais eficiente. Fica comigo, daqui a pouquinho nós continuaremos a resolver questões e tratar do assunto de elasticidade. Um grande abraço. Até a próxima!